Bom, então, nós vamos dar início à segunda sessão do debate do projeto Caminhos para o Futuro que Queremos, que esse ano discute finanças verdes. Então, para compor essa mesa, eu vou chamar o Oswaldo Stella, que é um dos autores dos artigos que resultam de um trabalho de ano inteiro, né, na formação de um grupo de trabalho sobre o tema de finanças verdes. E gostaria de chamar também o Daniel Angelim. O Oswaldo Stella é do IPAM, né, Instituto de Políticas de Pesquisa Ambiental da Amazônia. E o Daniel Angelim, que é da CSA, Central Sindical das Américas. Eu também vou compor essa mesa. Eu fui a coordenadora desse projeto ao longo do ano. Meu nome é Tatiana e eu sou coordenadora de projetos do SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para o Oswaldo, que vai apresentar o trabalho deles para a gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da SEBRE e da Fundação Konrad Adenauer para me convidar para participar desse evento. Meu nome é Oswaldo Stella, sou engenheiro mecânico, fiz mestrado em planejamento energético e doutorado em ecologia. Fui o primeiro doutor na Federal de São Carlos em ecologia que é engenheiro mecânico, né? Uma coisa que não é muito comum, que, por outro lado, ajuda, né, a compor uma visão que agrega nesse diálogo da sustentabilidade. Então, para contextualizar o trabalho que a gente fez, que foi tentar ter um panorama dessa questão das finanças e do desenvolvimento ambiental no país, eu vou começar assim a minha apresentação tentando contextualizar um pouco do que a gente está falando, né? Essa questão do sustentável, eu acho que é um dos dogmas da nossa era, né? Sem criar um contraditório, mas fisicamente ela não existe, né? Fisicamente, nenhum processo ele pode ser repetido eternamente, sem infinitamente. Então, na sua origem, ele é algo irreprodutível no ambiente que a gente vive, né? Como que a gente entende isso, né? Por exemplo, você imagina o planeta, a Terra, o lugar que a gente vive, né? Se você olhar, ele é um sistema fechado em termos de matéria, né? Tem até a lei de Lavoisier, que a gente aprende lá no colegial, até antes, que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nós vivemos num mundo fechado, onde tudo o que a gente faz são os ciclos, principalmente os biogeoquímicos. Então, qualquer coisa que você for fazer, desde um índio confeccionando um cocar, o pessoal da Intel fabricando um chip, é converter recursos naturais de maneira organizada em uma outra forma. Tudo isso consome energia e gera resíduos, né? Qual que é o problema? O caminho de desenvolvimento que nossa sociedade escolheu e trilhou, né, que foi baseado, começou, né, teve um impulso na Revolução Industrial, com o desenvolvimento das máquinas, e se consolidou num regime de capitalismo de mercado, ele é extremamente intensivo nessas transformações. Ou seja, cada vez mais, para a gente manter esse ambiente que a gente definiu como ideal para a nossa espécie, a gente tem que consumir mais recursos naturais, mais energia, numa velocidade cada vez maior, né? Então, esse é um elemento estrutural. Para piorar a situação, a saúde do nosso sistema econômico, ela está baseada no crescimento. Então, a gente vê isso no jornal todo dia, né? A economia só cresceu 3%, cresceu 7%.
cresceu 5, a China só cresceu 7, estava crescendo 14, né? Então, você imagina, a gente está num sistema fechado, né, cheio de processos de conversão de energia em matéria-prima, e a gente tem que crescer todo ano, infinitamente. Então, a gente não precisa fazer muita conta para perceber que isso é impossível, né? Dentro desse contexto, qual que seria a saída imediata, né? A primeira saída seria arrumar mesmo que a gente arrumasse uma fonte de energia que não gerasse resíduos, como a fusão nuclear, a fusão a frio, etc., eu ainda teria que lidar com uma série de outros problemas. Mas isso ia ajudar bastante. Qual que é a previsão assim, otimista dentro da física experimental para viabilizar a fusão a frio em escala comercial? Uns 50 anos, assim, sendo otimista. Então, do ponto de vista prático, né, seu lado engenheiro mecânico falando, a gente tem que arrumar um jeito de viver os próximos 50 anos, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Mudar estruturalmente o sistema em 50 anos, a menos que aconteça uma catástrofe aí global, isso não vai acontecer nem naturalmente, nem em função de qualquer atividade social organizada. Então, a gente precisa entender, dentro do que está acontecendo aí, o que a gente pode fazer para melhorar o sistema, a eficiência do sistema, tornando ele mais sustentável, não sustentável, mas mais sustentável. Um exemplo clássico disso é a mudança climática, né? O que é a mudança do clima, né? A mudança do clima é um efeito decorrente do aumento do efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é uma parte do nosso sistema atmosférico que, inclusive, permita que a gente sobreviva, né? Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média da Terra ia ser 18 graus negativos e não ia haver água líquida. E tudo que a gente conhece de vida não ia existir. Então, foi através de um processo geológico de bilhões de anos, as algas começaram a emitir metano e criou uma camada de gases do efeito estufa em volta do planeta, que aumentou a temperatura do planeta e permitiu que, ao longo de bilhões de anos, a vida se constitui como a gente conhece. Daí entrou o homem no jogo e a gente começou a interferir nesse sistema pela primeira vez globalmente. Então, o efeito estufa, né? A gente já viveu uma coisa semelhante com um buraco na camada de ozônio. Mas, em termos de impacto global, o efeito estufa é o primeiro grande impacto humano assim, no planeta como um todo, né? Então, tanto faz se eu emitir uma molécula de CO2 aqui ou no Nepal, a contribuição para a mudança do clima é a mesma. Então, com o aumento da utilização de combustíveis fósseis, principalmente, né, o que a gente fala? Usar o petróleo. Eu estou tirando o carbono do subsolo, queimando, geralmente num motor, ou numa turbina, ou numa termoelétrica, e jogando esse carbono na atmosfera. Isso acontece numa velocidade que a quantidade de carbono na atmosfera aumenta o efeito estufa, e a radiação do Sol, que passa pela essa camada de gás de efeito estufa, cada vez uma quantidade menor retorna para o espaço. Então, esse aumento da espessura mesmo, né, e da composição dos gases de efeito estufa na atmosfera aumenta a retenção da radiação solar no planeta e aumenta a temperatura média no planeta, né? Então, esse é um exemplo clássico do que eu falei anteriormente, de que o planeta sozinho não tem capacidade de reciclar esse carbono, porque para reciclar esse carbono eu tenho que tirar ele da atmosfera e jogar ele para o subsolo. Isso leva bilhões de anos para acontecer, que é a formação de petróleo. Então, o que a gente precisa tentar entender é como reduzir a velocidade com que a gente emite gases de efeito estufa na atmosfera e mecanismos para tirar gases de efeito estufa da atmosfera.
Um mecanismo para tirar gás de efeito estufa da atmosfera, por exemplo, é plantar árvores em áreas degradadas, né? Por quê? Se eu olho um pasto, assim, por exemplo, né? Eu consigo estimar a quantidade de carbono num pasto, medindo quanto tem de grama, né, por metro quadrado. Praticamente metade daquilo ali é matéria seca, metade da matéria seca é carbono. Então, se eu substituo um pasto por uma floresta, tem muito mais carbono na floresta do que tinha antes no pasto. Então, esse carbono a mais que está ali, ele saiu da atmosfera. E o processo contrário é equivalente. Se eu corto uma floresta, queimo e transformo em pasto, o balanço de carbono ele é negativo, ou seja, mais carbono para a atmosfera. E é justamente esse processo que coloca o Brasil ali entre os maiores emissores de gás de efeito estufa do planeta. A gente já ocupou a 3ª posição. Hoje, segundo os últimos relatórios, estamos em 7º lugar, né, entre os maiores emissores de gás de efeito estufa, principalmente por causa do desmatamento na Amazônia, né. Então, historicamente, o Brasil esteve ao lado de Estados Unidos, China e União Soviética como um dos maiores emissores de gás de efeito estufa do planeta. Nos últimos anos, né, não existe nem um estudo científico que aponte o porquê, mas efetivamente nós reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia. A gente saiu de 19 mil quilômetros quadrados por ano para 4 mil e pouco. Teve um aumento do ano passado para esse, estima-se que esse ano vai ficar em torno de 5 mil quilômetros quadrados. Mas, enfim, houve uma redução drástica das emissões de gás de efeito estufa em decorrência do desmatamento, né? Então, se a gente vai pensar o Brasil dentro desse cenário que está proposto para esse debate, né, o Brasil está num momento extremamente delicado, né? Por quê? Nós, durante muito tempo, essa agenda do clima ela ficou condicionada ao desmatamento na Amazônia, né? Ou seja, toda essa discussão climática ela estava orientada para reduzir o desmatamento na Amazônia. E isso motivou ou direcionou muito pouco todos os outros setores da economia rumo a uma economia de baixo carbono, né? Então, o que a gente percebe é que se nos próximos anos essa tendência na redução do desmatamento na Amazônia continuar, o Brasil vai chegar em 2020 na contramão, vamos dizer assim, do resto dos países que são nossos pares nesse cenário internacional. Por quê? A gente reduziu bastante, o que se reduziu de emissões por desmatamento na Amazônia é mais do que o mercado, o compromisso do protocolo de Kyoto inteiro, praticamente da Europa. Então a contribuição do Brasil foi gigante. Só que dali para frente, de 2000 para frente, nossa indústria, o transporte e principalmente o setor energia não se preparou para esse futuro de baixo carbono. E a gente pode ficar numa situação muito fragilizada economicamente, onde a nossa indústria, nosso setor de transporte rodoviário baseado em diesel, a indústria sem uma tradição de eficiência energética ou de cap and trade ou de outros incentivos para se descarbonizar, a agropecuária também, que é um elemento fundamental nessa equação. E agora, a energia, né, elas vão estar completamente defasadas historicamente, o que pode representar que o Brasil, mais uma vez, perca o bonde da história. A gente já perdeu alguns bondes nos últimos 50 anos, e se a gente não se preparar frente a esse novo cenário, a gente pode estar numa situação de fragilidade semelhante. Então, talvez, mais do que nunca, seja importante pensar essas questões de como a gente pode mudar essa trajetória. Só para ter uma ideia, há uns 5, 6 anos, o mercado spot, né, quando você compra
os grandes consumidores de energia elétrica compram energia em leilões, o valor mais ou menos era R$ 200 por megawatt-hora, né? Há uns meses atrás aí bateu 800, né? Por quê? Com a seca, né, reduz a disponibilidade de água nos reservatórios, eu gero menos energia hidrelétrica e tenho que acionar as termoelétricas para compensar o aumento da demanda. Então, não só a minha matriz fica mais suja, em termos de carbono, como o custo da energia ele é muito maior. Então, a gente percebe aí que é um jogo combinado, né, onde a mudança climática gera uma série de vulnerabilidades no nosso sistema, que torna o sistema menos eficiente, mais caro e tende a aumentar esse repique, vamos dizer assim, da mudança climática. Então, é um cenário bastante complexo no caso do Brasil. Então, o que a gente percebe hoje? Primeiro, um grande eixo, um grande setor que tem que ser trabalhado, né, dentro da economia tradicional, é a questão da tributação e dos incentivos. Se a gente pegar a questão de deduções tributárias, nos últimos 4, 5 anos, o governo brasileiro ele distribuiu, vamos dizer assim, algo em torno de 150 bilhões de reais em descontos fiscais para diversos setores da indústria. Se a gente for analisar para onde foram esses recursos, né, quase a totalidade vão para atividades que têm impacto forte na questão da emissão de gás de efeito estufa. Um exemplo recente que a gente percebeu que foi possível ver esse impacto foi a redução do IPI para as montadoras, né? A frota de carros aumentou assim vertiginosamente, aumentaram os congestionamentos, os custos relativos aos congestionamentos, aumenta a poluição. Então, a gente percebe que um incentivo econômico, né, no momento de lidar com a macroeconomia, o governo, olhando simplesmente pela lógica econômica, fala, olha, se eu vendo mais carro, eu coleto mais IPVA, mais ICMS, uma cadeia de impostos, né? Eu vendo mais combustível, né? Eu garanto empregos. Então, olhando isso macroeconomicamente, é um sucesso, né? Eu tirei ali 3, 4% da alíquota do IPI, inundei as ruas com automóveis, né? Mas olhando os indicadores, eu mantive o crescimento positivo, o déficit fiscal equilibrado, etc. Mas, pelo lado socioambiental, é uma tragédia, né? Eu teria que ter investido a mesma quantidade de subsídio em transporte público, em carro elétrico, etc., etc. E isso é possível de ser feito. A questão é reorientar, né, as políticas públicas, né, não de uma hora para outra, nem radicalmente, mas começar de uma maneira graduativa a construir mecanismos econômicos que tragam crescimento econômico com menos impacto ambiental. E nesse caminho, no estudo a gente identifica várias possibilidades, né? Uma delas, por exemplo, é a CID, que é um tipo de tributação carbono, ou seja, taxar efetivamente as emissões de gás de efeito estufa, né? Esses recursos provenientes desse orçamento gerado por essa taxação, ele pode financiar outras atividades que geram benefícios econômicos com menos emissões. A outra possibilidade, né, não vou falar de todas profundamente, é a implementação do mercado brasileiro de redução de emissões. Como foi falado aqui na apresentação anterior, né, foi citado, por exemplo, esses sistemas dos mercados de carbono, o Cap and Trade, tanto os Estados Unidos, né, primeiro é importante clarificar que a implementação desses mercados foi uma busca pelo menor custo para resolver um problema ambiental, né? A questão dos óxidos de enxofre na Califórnia, chegou um momento, o que acontece, né? O óxido de enxofre ele é um subproduto
da queima do carvão mineral. 80% da energia elétrica nos Estados Unidos, naquela época, era gerada pela queima de carvão mineral. Então, eu ponho o carvão mineral numa caldeira, aqueço o vapor, uma turbina gera energia, só que esse óxido de enxofre vai para a atmosfera, em quantidades tão grandes que ele reagia com o vapor da água e eu tinha a tal da chuva ácida, né? Essa chuva, com o pH muito baixo, queimava plantações, destruía, corroía até a pintura dos carros, etc. Então, o custo para remediar os efeitos da chuva ácida era muito grande. Então, o pessoal falou, a gente precisa reduzir. Como que é a melhor maneira de reduzir? Eu estabeleço um mercado e eu crio um equilíbrio ali de preço. Então, é uma maneira de reduzir as emissões de óxido de enxofre no menor preço possível. Quando entrou o protocolo de Kyoto e esse mercado, o ETS, né, o mercado europeu de transações de carbono, né, era um momento onde estava se construindo, né, se consolidando a comunidade europeia, e eu tinha que trazer para dentro da fronteira da Europa os países do leste europeu, né. Os parques de geração de energia nesses países eram completamente obsoletos, né. Naquela época, eu lembro, a base tecnológica na Polônia eram geradores Skoda dos anos 40, 50, logo do pós-guerra, né. Foi um parque energético implementado pelo Plano Marshall, né. Então, é uma coisa completamente obsoleta. Então, os países mais desenvolvidos da Europa, principalmente a Alemanha e França, viram nesse mercado uma oportunidade de vender equipamentos, né. A Siemens vendeu dezenas de usinas para esses países do leste europeu. A EDF, Energie de France, também, né. Então, eles vendiam equipamento, reduziam as emissões, né, e compensavam as emissões do seu país de origem com aqueles créditos. Então, foi um mecanismo que, do ponto de vista ambiental, teve ganho, né, contribuiu para reduzir as emissões da Europa como um todo, mas por trás disso, a lógica era como que a gente vai pagar a menor conta possível para implementar o que precisa ser feito, né? E é essa discussão que ainda está longe do Brasil, né? É entender que, inevitavelmente, essa conta vai chegar, né, e ela vai precisar ser paga, e a gente precisa desenvolver os instrumentos necessários para que essa conta, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista social, ela seja menor, né? E o que a gente observa hoje, né, aqui na região de São Paulo, por exemplo, né, é um caso clássico disso, né? O que gerou essa situação de escassez de água no maior centro urbano do país, né? Não é um elemento só, né? Tem desde a má gestão do uso até o fato da água ser barato. Se a água fosse mais cara, iam gastar menos água. Isso cria um outro debate, né? Mas, assim, todos os mananciais estão ocupados irregularmente, o esgoto não é tratado, né? A gente acabou de aprovar um código florestal que desprotegeu as matas ciliares, que são um elemento fundamental na preservação do recurso hídrico, né? É aquela floresta que corre, que está do lado dos corpos d'água, né, dos córregos principalmente, e aquelas florestas têm um papel ecológico fundamental, que é justamente evitar o assoreamento, né? Elas seguram aquela enxurrada que corre com sedimento, porque o rio assoreado ele fica mais raso e mais largo, aumenta a evaporação e aquela água ela sai do estado líquido e vai para o estado vapor, que para a gente ela precisa virar nuvem e cair de novo na forma de chuva para a gente poder aproveitar. A gente não tem sistemas de captação de vapor para abastecimento residencial ainda. Vai ter que desenvolver se a coisa continuar desse jeito. Então, a gente acabou de aprovar um código florestal, né, que reduz a proteção sobre essas áreas, né? Então, isso contribui também. Então, o que a gente pode identificar é que o Brasil teve o que era considerado o código florestal mais moderno do mundo, né? Ele foi tão moderno que não conseguiu ser implementado
e precisou ser desconstruído para se adaptar à nossa realidade. O que a gente precisa fazer agora é justamente criar esse caminho reverso, né? Ou seja, entender quais são os mecanismos legais, institucionais, que a gente pode utilizar para construir essa nova realidade. E uma questão fundamental nesse caminho, né, é essa questão da apropriação dos recursos naturais e etc. É um discurso complexo, mas efetivamente, no momento que a gente vive, a gente precisa discutir essas questões fora do contexto ideológico, né? É discutir os conceitos que estão por trás dessas ideias, né? E essa questão em relação ao mercado de carbono, por exemplo, é um exemplo clássico disso, né? Qual que seria, assim, talvez a principal contribuição da implementação do sistema de cap and trade, onde eu pudesse permitir que as indústrias e outros setores da economia dos estados mais industrializados do sul do país tivesse acesso a uma cota da redução do desmatamento na Amazônia para equilibrar as suas emissões, antes de mais nada, é colocar esses setores dentro da agenda do clima dentro do Brasil. Enquanto a agenda climática, o que eu acho que a gente aprendeu aí nos últimos anos, o movimento ambientalista, é que ou ele se renova dentro dos seus conceitos e das suas propostas, ou perde, vamos dizer assim, uma contribuição importante dentro do nosso contexto social. Né? Ficar naquele papel de contestar, simplesmente, não adianta mais. Acho que a gente tem que evoluir para uma contribuição de agregar, de falar, olha, pode ser desse jeito, vamos por aqui, essa é uma alternativa. E a inclusão, trazer os outros setores da economia para o debate do meio ambiente, né? A indústria de São Paulo ela precisa entender que a questão climática pode ser um vetor de perda de competitividade para ela junto a outros mercados no futuro próximo, né? Se isso for assimilado pela indústria, ela vai partir para dentro do debate da implementação da Política Nacional de Mudança Climática, e quando isso efetivamente acontecer, a chance de a gente avançar nesse caminho de um futuro diferente para o país, ela é muito maior. Então, vou encerrar aqui a minha contribuição, e daí a gente pode avançar em alguns pontos durante o debate. Obrigado. Obrigada, Osvaldo. Eu vou passar, então, agora a palavra ao Daniel Angelim. Boa tarde a todos e todas. Antes de qualquer coisa, obviamente, agradecer o convite feito pelo SEBRE e pela Fundação Konrad Adenauer. Uma honra participar desse debate tão qualificado. E antes de entrar no tema, eu vou fazer alguns pedidos, ou pelo menos um pedido que é para poder falar sentado. Não porque eu esteja com algum problema, mas é que eu preciso da minha colinha aqui, senão eu acabo falando muito e não chego onde eu fui pedido para contribuir. Então, como eu não tenho habilidade ainda de fazer a fala em pé, eu peço para vocês para falar sentado. Também saudar e agradecer a contribuição tanto da Helena, como da Josilânia, né, e do Osvaldo, que me antecederam, que de uma forma impressionante facilitam a minha colocação, minha intervenção, porque trazem já aqui para a gente que estava assistindo e participando uma série de pressupostos que eu precisaria e necessitaria colocar, e que já foram muito bem colocados e
e isso facilita bastante a minha intervenção. Agradeço também que esse material já está disponibilizado, ou seja, está sistematizado. Certamente a gente lá da CSA vai poder aproveitar bastante a contribuição feita pelos colegas, companheiros e companheiras que puderam escrever, tiveram condição de escrever esse material. Antes de uma outra prévia antes de entrar no tema, explicar um pouquinho o que é a CSA, porque certeza absoluta ninguém sabe aqui a organização que eu trabalho. Então vou tirar 2 minutos aqui da minha fala para explicar exatamente o que é. A CSA é uma confederação sindical, né? Chama-se Confederação Sindical das Américas, e a gente afilia centrais sindicais de toda a região, ou seja, de todo o continente. Então, em 26 países, nós temos pelo menos uma central sindical filiada, ou seja, uma central sindical como é, por exemplo, a Força Sindical, a CUT ou a UGT. No caso do Brasil, são essas 3 que são filiadas, mas a gente tem centrais sindicais filiadas desde a Argentina até o Canadá, né? Então, a gente trabalha e tem que organizar politicamente a posição de centrais sindicais filiadas, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, nos Estados Unidos a maior potência do que você quiser, militar, econômica, enfim, do mundo, e países do tipo o Haiti, né, que a gente tem outras 3 centrais filiadas, que configurou como um dos países mais pobres e mais frágeis do mundo. Então, a partir dessa experiência e da contribuição de cada uma dessas perspectivas, que a CSA, em articulação com uma série de outros movimentos sociais que nós nos articulamos, a gente constrói a nossa visão, a nossa perspectiva sobre esse e muitos outros temas, né? É importante falar que a questão ambiental, ou especificamente a questão da mudança climática, não é algo tradicional ou clássico do trabalho sindical. Muito pelo contrário. Historicamente, a gente tem, assim, até de uma forma meio caricatural, uma oposição entre, talvez, a posição que representada pelo Oswaldo, ou seja, dos ecologistas ou das pessoas que tratam o meio ambiente dessa perspectiva, com os sindicalistas, né? Isso é um elemento importante na construção da nossa visão, porque, isso é uma coisa que acho que é importante de falar, muitos dos setores que mais empregam e, portanto, têm a base sindical mais forte, são os setores que mais contaminam. A gente pode usar o exemplo aqui brasileiro da indústria ao entorno da cadeia produtiva do automóvel, né? Então, a gente sabe o quanto é importante, o quanto é poderoso o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, de São Bernardo, enfim. Ao mesmo tempo, outro setor também bastante poluente, que é o setor do petróleo, por exemplo, ou químico, também tem sindicatos muito poderosos. Isso nos traz um desafio e uma perspectiva, me parece que bastante única, em relação à construção da posição que a CSA tem. Só para dar um exemplo, ilustrar bem como é a dificuldade, a CSA, junto com a nossa Confederação Sindical Internacional, que representa trabalhadores no mundo inteiro, já há bastante tempo intervém e participa como um major group nas COPs, né, nas discussões multilaterais sobre o clima. E a última COP aconteceu em Varsóvia, em que a gente, obviamente, se apoia no sindicato local, na confederação local, para desenvolver o trabalho. E em Varsóvia, ou seja, a confederação polonesa, a gente não teve contato com eles, porque mais de 80% dos seus trabalhadores pertencem à indústria ligados ao carvão, e eles, muito preocupados com as resoluções que poderiam vir a prejudicar os trabalhadores
da indústria do carvão não quiseram, não têm um envolvimento direto. E assim como esse exemplo que ilustra o que é algo sistêmico para a CSA, a gente tem praticamente em todos os casos, em todos os países do mundo, né? Então, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses desafios, a CSA, e aí representando o sindicalismo da região, mas também em articulação com o sindicalismo mundial, tem uma posição bastante definida, que a gente já debateu em uma série de congressos, enfim, uma série de espaços democráticos do movimento sindical, que dialoga com um tema que está sendo colocado aqui, né? Então, a visão sindical em relação ao processo de financiarização do meio ambiente, eu poderia dizer que é uma visão crítica, né? A gente tem uma percepção de que os mecanismos de mercado que se estruturam especificamente em relação a essa discussão que a gente está tendo, ou seja, ao tema ambiental, elas qualitativamente não têm grandes diferenças entre do que ocorre em outros ramos do mercado, né? Então, você não consegue diferenciar de uma forma suficientemente grande a discussão mercadológica que se dá em torno do meio ambiente do que, por exemplo, se dá em torno de outros setores mais classicamente trabalhados ou anteriormente trabalhados pelos mercados e pelas bolsas de valores ao redor do mundo, né? E a gente tem, a partir daí, um balanço, uma visão bastante crítica do que isso proporciona ou que deriva para, na verdade, a nossa base, né, que são os trabalhadores e trabalhadoras, e também dos movimentos que a gente tem aliança, né? A CSA, por exemplo, trabalha todos os temas ambientais com muita proximidade com uma série de movimentos, como, por exemplo, o movimento de mulheres organizadas, né? Aqui no Brasil temos a Marcha Mundial de Mulheres. A gente tem uma atuação conjunta com as companheiras da marcha e uma série de opiniões, por mais que a perspectiva seja diferente, em comum. Assim como, por exemplo, um movimento chamado Amigos da Terra, né? Que é uma série de organizações não governamentais que estão ligadas a uma perspectiva socioambiental, ecológica do seu trabalho, né? Então, por exemplo, também o movimento camponês, né, que é representado através, no caso aqui do Brasil, ao MST e em nível regional, a Via Campesina, a CLOC, ou seja, a gente tem uma série de trabalho, a gente trabalha muito junto porque dividimos uma perspectiva de que, no caso específico, é o tema da financiarização do meio ambiente, a perspectiva nossa é uma perspectiva crítica e de muita desconfiança das possibilidades que isso pode gerar, tanto para resultados bastante específicos e bastante concretos em relação ao futuro que a gente deseja, né, que está muito bem ilustrado aqui no título do projeto, quanto às consequências que podem se abater tanto para trabalhadores, trabalhadoras, povos, enfim, para quem tem uma posição mais frágil nessa disputa. E isso fica bastante ilustrado, enfim, dá para a gente ilustrar muito bem nessa crise que a gente está vivendo hoje em dia da água, né? A gente poderia tirar esse exemplo para ilustrar praticamente todos os outros setores que se relacionam com o tema. Por exemplo, onde eu moro, né? Eu moro em Pinheiros aqui. Muito provavelmente a gente não vai ter nenhum efeito com a crise hidráulica que tem em São Paulo, porque lá no prédio onde eu vivo, muito provavelmente a gente tem condições financeiras de pagar um carro-pipa que vai encher semanalmente ou diariamente a nossa reserva de água. Isso não acontece com quem não tem esses recursos financeiros para fazer o mesmo. Ou seja, a falta de água
ela vai se abater de uma forma mais direta e mais trágica para quem não tem recursos e possibilidades financeiras de se prevenir com relação a essa praticamente tragédia que a gente vive aqui. Isso se reproduz em pequena, grande e média escala para praticamente todos os problemas que são decorrentes do mau uso ou do uso desequilibrado que a gente faz da nossa relação com a natureza. A gente sabe, e isso está mais do que provado, de que a forma com que se relaciona, por exemplo, a cidade de Nova York, com as consequências negativas dos furacões que se abateram, né, sobre eles, é muito diferente da consequência do que a população mais fragilizada sofre, por exemplo, num país como a República Dominicana, né? Então, a nossa preocupação também, apesar de toda essa prévia que eu falei antes, de que existe muita pressão interna ao movimento sindical para que a gente consiga fazer uma transição mais lenta ou um pouco diferente do que a necessidade demanda, a gente percebe que no resultado final, e eu acho que isso foi uma qualidade que o movimento sindical conseguiu ter nos últimos anos, os trabalhadores e trabalhadoras são os que vão sofrer as consequências mais graves, né? Por isso a gente tem uma perspectiva que a gente coloca tanto nas negociações como também nos processos de formação que a gente leva, que é um conceito que a gente chama de transição justa, que justamente quer prevenir com que a transição que é necessária, que, vamos dizer assim, a gente quase está conseguindo um consenso dos setores sociais de que é necessário a gente transitar para um outro modelo econômico, outro modelo social, mas que essa transição não seja feita às custas de trabalho, ou seja, da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, a gente insiste e estaremos presentes em todas as COPs, martelando essa nossa bandeira, que é a transição justa, porque a gente quer que seja consagrado no texto final. Tomara que a gente consiga aprová-lo de forma multilateral nos próximos anos, né, já que a urgência é grande, e que esse texto esteja consagrado a essa ideia, ou esse conceito de transição justa, que ajude, através do ponto de vista financeiro, a uma capacitação dos trabalhadores que hoje em dia estão alocados, ou seja, têm o seu trabalho vinculado aos setores mais sujos da economia. E eu trouxe 2 exemplos, mas que não são certamente setores piores. Por exemplo, os trabalhadores aqui na nossa região que estão em setores que, na verdade, não têm, do ponto de vista meioambiental, muito para onde evoluir. Ou seja, se existem trabalhadores que podem fazer uma adaptação, vamos dizer assim, pequena em relação ao seu trabalho, os mineiros, a mineração em céu aberto, ela, do ponto de vista ambiental, ela vai ter que ter uma mudança de 180 graus, né? Apesar da gente também entender que praticamente tudo que a gente tem, ou tudo, por exemplo, esse aparelho, ele só é possível existir a partir desse trabalho que hoje é feito. Mas a gente sabe que, ou tecnologicamente, ou alguma saída a gente tem que buscar para isso. Em relação ao, principalmente o que falou o Oswaldo aqui, foi muito bem colocado. No caso brasileiro, a gente do movimento sindical percebe que há uma certa postura por parte, principalmente do governo brasileiro, de uma linha lógica que, para nós, de certa forma, a gente vê com preocupação, porque nas discussões multilaterais que se dão em torno do clima, por exemplo, a grosso modo, você pode dividir em 2 posições, né, dos países desenvolvidos e dos países em vias de desenvolvimento. E o que eu percebo, enfim, o balanço que a gente faz
dos países em vias de desenvolvimento é uma lógica que se relaciona com a ideia de que agora é a nossa vez, ou seja, os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, os países do Norte tiveram um desenvolvimento, né? Chegaram a um patamar de desenvolvimento que hoje em dia pode-se dizer contempla as necessidades básicas e garante uma qualidade de vida que os países em desenvolvimento do Sul não tiveram. E a perspectiva, pelo menos colocada, é que agora é a nossa vez, ou seja, agora que a gente tem condições de se desenvolver, não podemos criar nenhum artifício que nos atrapalhe, que nos prejudique desse desenvolvimento. O que nós pensamos é que a ideia do direito ao desenvolvimento é uma ideia que é justa, ou seja, ninguém vai questionar o povo haitiano em defender sua melhora de vida, por exemplo, ou hondurenho, ou salvadorenho. No entanto, o que a gente vem colocando é que utilizar o modelo de desenvolvimento que a gente teve até hoje, né, não garante a sustentabilidade desse crescimento e não garante também a qualidade de vida que possa ser obtida em um prazo muito curto, de 30, 40 anos. Então, o que a gente advoca e defende é que a discussão, para além da discussão climática que é necessário ser feita, ou a discussão da biodiversidade, enfim, da desertificação, uma série de debates que estão hoje em dia colocados, o movimento sindical, junto com outros movimentos em aliança, a gente faz um debate que é necessário que a gente pense e execute uma perspectiva diferente sobre a plataforma de desenvolvimento que a gente tem hoje, né? Então, isso está bastante claro, apesar de ser algo que a gente, obviamente, sabe que não é fácil, sabe que a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem certeza que em um planeta morto não se tem emprego, não se tem trabalho. Então, para além da discussão que é necessária de como vai ser essa transição, de como os trabalhadores e trabalhadoras elas têm que ter voz na discussão dos detalhes do Fundo Verde, ou detalhes do processo de enfim, capacitação para outros setores econômicos mais limpos. Então, os trabalhadores que hoje estão na indústria do petróleo têm que ser capacitados para um mundo em que a gente não use tanto o petróleo, por exemplo, enfim. A gente pode usar esse exemplo para falar de vários outros setores. No entanto, a gente não perde a perspectiva de que muitas das discussões, por mais que sejam necessárias, elas são paliativas. Então, e a gente tem que fazer uma discussão mais ampla. Só para finalizar, eu sei que estou com o tempo esgotado, a gente participa de uma série de iniciativas que sempre se coroam, ou seja, chegam ao final em cúpulas e espaços de encontro, de inter-relação com outros movimentos sociais, e um deles foi uma preparatória para a COP desse ano, que vai ser no Peru, em Lima, que se realizou na cidade, ou melhor, na ilha, numa ilha venezuelana, me escapou agora, Margarita, obrigado. E lá, finalmente, o título da declaração foi isso: não mudar o clima, mudar o sistema. E a gente tem acordo com essa ideia de que, por mais que a perspectiva seja imediata, que a gente tem que fazer coisas bastante concretas a partir de amanhã, a partir de agora, a gente sabe que o processo só vai estar finalizado quando a gente tiver uma outra relação do ponto de vista econômico, social e ecológico, e a gente inclui um outro eixo que é o político. Última coisa, Tati, desculpa.
aqui, não sei se foi o Oswaldo, se foi a Helena que falou, não, desculpa, foi o Oswaldo, em relação ao subsídio que existe à indústria automobilística, né, no Brasil. Se a gente for pensar, e aí a gente está agora no período eleitoral, né, tá muita discussão em relação a isso, o poder político que existe, que está nas mãos das várias indústrias, que hoje em dia lucram com essa cadeia econômica, a gente percebe que praticamente impossível de esses incentivos cessarem em um sistema político que a gente tem esses setores apoiam, patrocinam as candidaturas dos deputados e senadores e prefeitos e governadores e presidentes que vão, no final, decidir para onde vai o incentivo. Então, para a gente é fundamental que seja pensado todo esse tema em relação ao seu pilar econômico, ao seu pilar ecológico, mais diretamente, social, mas também a gente inclui o setor político, o pilar político, porque sem esse a gente não consegue fazer a transformação que é necessária. Então, desculpa ter abusado do tempo, me coloco à disposição para o debate e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Daniel. Bom, eu vou tentar ser bastante breve para a gente ter tempo de abrir ainda para as intervenções vindas da plateia. O que eu queria, na verdade, fazer era dividir um pouco com vocês todas as coisas que eu aprendi ao longo desse ano, no processo de coordenação desse grupo de pesquisadores e desse projeto, né? Essa é a primeira vez que eu trabalho com o tema do meio ambiente de forma sistemática. Eu já tinha também um interesse nessa área, mas, como eu disse, nunca havia trabalhado de forma sistemática com esse tema. Essa é a primeira vez. Então, hoje, eu aproveito o espaço para fazer também um pouco de um balanço sobre como foi entrar em contato com esse tema dessa maneira tão intensa pela primeira vez, né? E aí, o que eu gostaria de fazer, na verdade, era pegar um pouco o gancho da centralidade do aspecto político para a gente fazer esse debate que o Daniel colocou, para propor uma espécie de alteração dos termos do debate, que eu chamo, na verdade, da problemática, né, da problemática da sustentabilidade, ou da problemática das questões ambientais, né? E aí eu quero explicar por que problemática. Porque quando a gente fala de problemática, a ideia de problemática ela já veicula, já transmite a ideia, já veicula a ideia de um problema, de uma questão que não pode ser tratada de forma segmentada, como a Helena falou, que não pode ser tratada de maneira seletiva, né? E aí eu coloco 3 aspectos que eu acho que são fundamentais para a gente conseguir pensar esse debate da maneira holística, com a qual ele merece ser pensado e com a qual eu acredito que será possível a gente fazer um debate de fundo, substantivo mesmo, sobre o processo de transformação que nós queremos para o mundo e para as nossas vidas no tema da sustentabilidade. A primeira coisa é que a gente precisa compreender o debate da sustentabilidade e as nossas preocupações com o meio ambiente de uma maneira complexa. O que isso significa? Significa, mais uma vez, o que a Helena já havia colocado, que o tema da sustentabilidade e do meio ambiente, e do cuidado com o meio ambiente, ela não pode ser feita de maneira isolada, ela não pode ser feita de maneira seletiva, ela não pode ser feita de maneira fragmentada. Isso nos leva ao segundo aspecto do debate que eu gostaria de colocar, que é o fato de que, para pensar essas questões todas que a gente está pensando agora, a gente precisa falar dessa problemática da sustentabilidade de uma maneira integral. O que isso significa?
A questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, ela precisa ser transversal a todos os outros aspectos da nossa vida. Então, o debate da sustentabilidade, ela precisa ser incorporada nos debates feitos no que tange à formulação de políticas públicas, ou seja, ela precisa ser integrada ao debate, né? Ao debate governamental. Os empresários, eles precisam compreender que também eles fazem parte da sociedade e que também eles têm responsabilidade com os processos sociais, com as dinâmicas que nós vivemos. Então, eles também são responsáveis por isso, não só porque eles estão na atividade produtiva direta, mas porque eles não são também uma ilha, né? Eles estão inseridos na sociedade. E, enquanto agentes sociais inseridos na sociedade, eles também dividem as responsabilidades com todos e todas nós. Essa questão da sustentabilidade, ela precisa incorporar de maneira fundamental a questão social, né? E aí, como muito bem colocou aqui o Daniel, assim, um debate sobre classe. Por quê? Porque a maneira pela qual se desdobra o entendimento que nós temos sobre a sustentabilidade ou sobre o meio ambiente afeta diretamente a vida de todos e todas nós, ao ponto de que uma crise de água, por exemplo, afeta de forma diferenciada aqueles que têm recursos para garantir o seu acesso à água e aqueles que não têm recursos para garantir o seu acesso à água. A periferia de São Paulo, por exemplo, está sem água, efetivamente sem água, semanas antes, quem sabe até meses antes, exatamente, do que o centro de São Paulo, por exemplo, ou Pinheiros, né? Então, o conceito que o movimento sindical tem apresentado no que diz respeito a uma transição justa desse modelo econômico, de um modelo econômico sujo, ou marrom, ou poluente, para um modelo econômico verde, para um modelo econômico sustentável, ela precisa levar em consideração, necessariamente, um conjunto de desigualdades sociais que nos colocam de maneira diferenciada na sociedade. Esse debate, ele precisa também incorporar as perspectivas das mulheres, ele precisa também incorporar a perspectiva dos indígenas, ele precisa incorporar a perspectiva dos imigrantes, ele precisa incorporar a perspectiva dos negros e das negras, né? Se nós formos incapazes de formular uma reflexão sobre o meio ambiente e sobre a sustentabilidade que dê vazão à complexidade desse tema, precisamente nesses termos que eu estou falando, no sentido de que ele diz respeito a todas essas minorias e as não minorias também, né? Fazendo, claro, um parênteses aqui de que quando a gente fala minoria, a gente não está falando minoria numericamente, a gente já está apontando, como apontou o Daniel, uma diferenciação ao acesso nos espaços de poder, ou seja, uma desigualdade na possibilidade de vociferar esses caminhos para o futuro que queremos, com base na estrutura de desigualdade social na qual nós vivemos, né? Então, se a gente não for capaz de fazer esse debate na sua complexidade, qualquer medida, qualquer iniciativa que nós tomemos, mercado de carbono, MDL, PSA, qualquer iniciativa que nós tomemos para enfrentar essa problemática, como eu falei no início, será frágil, será muito frágil, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E o terceiro debate, que vem ao encontro, né, do que eu já tinha falado antes, sobre a necessidade, que a Helena também colocou, né, sobre a necessidade de você pensar o modelo econômico também, ou seja, né, de se pensar de que maneira funciona o sistema capitalista e que nos levou para a situação em que nós estamos hoje, pensar de forma qualitativa o debate sobre o desenvolvimento, né? Ou seja, em primeiro lugar, não esquecer que esse debate da sustentabilidade do meio ambiente tem
precisa incorporar o debate sobre desenvolvimento. O Daniel também colocou isso, né? Nós somos um país, por mais que nós tenhamos nos desenvolvido nos últimos 12 anos, a verdade é que nós ainda somos um país em processo de desenvolvimento, né? A gente ainda é um país periférico do ponto de vista do capitalismo internacional. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer de maneira honesta, a fundo, um debate sobre o desenvolvimento. Quando a gente chega no debate sobre o desenvolvimento, e quando a gente apresenta esse debate sobre o desenvolvimento de uma perspectiva qualitativa, né, a gente não fala do desenvolvimento apenas como crescimento econômico. Esse não é um debate novo. Esse é um debate que data pelo menos do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo na década de 60, quando os países em processo de descolonização afroasiática começaram a colocar essa pauta nos foros internacionais, sobretudo nos foros da ONU, né? Então, tem aí um debate entre uma perspectiva de desenvolvimento que enfatiza, né, o crescimento do valor do PIB, né, um crescimento econômico, pura e simplesmente, e um debate de desenvolvimento que enfatiza um aspecto mais qualitativo para dizer que não basta crescer os números do PIB, né, o crescimento dos números do PIB ou o crescimento da renda per capita, que também é um índice bastante questionável, ele precisa acompanhar uma evolução nos indicadores sociais de todas as nações, né? Então, eu acredito que o debate do meio ambiente ele deve ser travado nessas três frentes. Sem que o debate seja travado nessas três frentes, efetivamente, a transformação do mundo e a transformação das nossas práticas produtivas e de consumo fica extremamente prejudicada, né? Então, vou repetir. A gente precisa entender, incorporar ao debate a questão da complexidade desse debate, ou seja, uma visão integrada, holística sobre ele, da integralidade desse debate, no sentido de que o debate do meio ambiente, da sustentabilidade, deve perpassar a todas as esferas da nossa vida, e um debate qualitativo, ou seja, de um crescimento que não se resume à melhoria nos indicadores de crescimento do PIB, mas que seja capaz de incluir a melhoria também dos indicadores sociais de todas as nações. Então, quando a gente pensa numa palavrinha, numa expressão que a Helena usou muito, né, que foi o tripé da sustentabilidade, em que você tem lá no topo o meio ambiente e na base a economia e a sociedade, o que a gente quer dizer com isso? Esse é um debate que vem sendo travado desde a Rio 92, pelo menos. Na verdade, em todas as conferências da ONU sobre meio ambiente e sustentabilidade, de alguma forma, esse tripé foi colocado. Mas a Agenda 21 representa um marco, né, na apresentação para a sociedade desse tripé. Significa que, justamente o que eu acabei de falar, assim, não há como debater o meio ambiente sem que a base dessa pirâmide, sem que a base desse triângulo, economia e sociedade, estejam diretamente envolvidos nessas discussões, né? Sem a alteração dos modelos, dos padrões de produção e consumo, não existe a possibilidade, mais uma vez, de a gente fazer um debate de fundo sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente. E aí, só para terminar, para não me alongar muito, então, o que eu aprendo, fazer o meu balanço final, né? Então, o que eu aprendo com esse projeto é que não há alternativa senão politizar e politizar cada vez mais esse debate. Porque, ao contrário do que geralmente os técnicos colocam para a gente, esse não é um debate de soma positiva, eu poderia dizer. Esse não é um debate em que todos ganham. Assim, sempre há lados que ganham e sempre há lados que perdem. E enquanto houver lados que ganham, enquanto houver lados que perdem, existe a necessidade da gente politizar o debate. Na academia, que é de onde eu venho, que é meu lugar de fala,
Na academia, por exemplo, existe um debate, se faz uma diferenciação entre uma perspectiva ambientalista e uma perspectiva, viu, Dani, ecologista, de se fazer esse debate sobre a sustentabilidade. Assim, na perspectiva ambientalista, fundamentalmente, é claro que eu estou simplificando o debate, mas na perspectiva ambientalista, o que se coloca é um processo de transformações dentro do modelo econômico em que nós vivemos. A perspectiva ambientalista, ecologista, apresentaria uma perspectiva crítica, apresentaria uma perspectiva de crítica sistêmica ao modelo econômico no qual nós produzimos e nos reproduzimos, né? De modo que se faz o enfrentamento direto aos processos de acumulação capitalista. A perspectiva ecológica, por exemplo, no ponto de vista da agricultura, né, você tem todo um debate, desde essa perspectiva ecológica, você tem todo um debate, por exemplo, sobre o uso de agrotóxicos na agricultura, né, ou sobre o manejo da terra, né, enfim, sobre a própria mecanização do processo produtivo, o uso de química, né, no uso de química que diz respeito também aos agrotóxicos. Então, eu não acho possível, viu, Oswaldo, eu não acho possível que a gente despolitize o debate. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente avança no debate à medida em que nós politizamos o debate, que nós colocamos as cartas na mesa. Eu mencionei que eu venho da academia, eu sou historiadora do pensamento. E, como historiadora do pensamento, eu estudo conceitos. E a definição do conceito na modernidade é justamente uma palavra polissêmica, ou seja, dada à ideologização e, portanto, dada à disputa política. Então, se a gente reduz, ou se a gente esconde essa dimensão eminentemente política do debate, não há como se pensar a mudança. Acho que é isso que está em jogo, a mudança, né?